Fala, maratoneta de plantão, bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje falaremos sobre uma série muito polêmica da Netflix. Apesar de ela ter sido lançada há muito tempo, em 2019, tenho certeza que quem assistir vai ficar chocado. Nesse vídeo falarei um pouco sobre essa série, que é inacreditável, e lhe mostrarei se vale a pena assistir ou não. Então bora pro vídeo? Inacreditável é uma minissérie da Netflix, lançada em 2019, que conta a história de uma jovem Mary, que relata às autoridades que foi estuprada em seu apartamento. Em contrapartida, a série vai de 2008 a 2011, onde acontece a mesma coisa com uma outra jovem em seu apartamento. Mas o que difere os dois casos, o que de Mary, a polícia acreditava nela e acaba negligenciando tudo, sem contar no trauma que Mary ficou com tudo aquilo. Já em 2011, no caso de Amber, a detetive Karen Duval toma todos os cuidados para a vítima não ficar mais traumatizada ainda. Faz o possível e impossível para poder achar o suspeito. A série também aborda um grande índice de agressão doméstica, porque a maioria delas são feitas por policiais. Sem contar do machismo estruturado e a falta de comunicação entre as delegacias, algo que nesse caso era bastante real, tendo em vista que havia várias outras vítimas espalhadas nos distritos. Inacreditável é uma minissérie que conta a história de uma jovem de 18 anos, Mary Adler, que conta à polícia que foi estuprada em seu apartamento, em que ela vivia a partir de um programa do governo para jovens em situações de risco. Pouco se sabia sobre Mary. No decorrer do primeiro episódio, vamos conhecendo a jovem, com uma história de vida sofrida, passou por inúmeros lares temporários, até completar a maioridade. E nesse primeiro episódio da série, vemos que Mary foi a primeira vítima. No decorrer do primeiro episódio, vemos que Mary foi a primeira vítima do estuprador em série. E apesar de contar inúmeras vezes para a polícia, os policiais não demonstraram empatia alguma e queriam mais e mais detalhes, fazendo com que a própria Mary sentisse confusa de tudo aquilo, fazendo com que sua história fosse falsa na maior parte do tempo. Parte das atitudes causadas pelos policiais foram tidas pela falta de provas e por uma das mães de Mary, que achava que as atitudes da menina eram muito estranhas por ela ter sofrido o que sofreu. Ela achava que Mary estava querendo chamar a atenção, tendo em vista de toda, contando com o despreparo da polícia na procura de provas e o fato de o estuprador ser bastante esperto e não deixar quase nenhum vestígio. A polícia acredita que tudo aquilo não se passa de uma mentira inventada por Mary para chamar a atenção. A partir daí, Mary começa a sofrer mais uma injustiça, além de ser interrogada por diversas vezes e questionada de tudo enquanto é forma. Ela acaba sendo coagida pela polícia e acaba desmentindo toda a sua história, sem contar que acaba que seu caso é vazado na imprensa. Aí sua vida acaba mudando da água para o vinho. Tudo começa a desmoronar e a jovem fica mais ainda traumatizada, acabando perdendo o emprego, os amigos, os poucos amigos que tinha, na verdade, e até mesmo a sua casa. Tudo que Mary estava sofrendo acaba fazendo ela cogitar a própria morte. Assim podemos ressaltar o invalidamento da vida, que é um fato bastante frequente na nossa sociedade. A série enfatiza como Mary foi tratada pelos policiais ao contar sua história para eles, como a falta de instrução e treinamento adequado fez com que aqueles mesmos policiais iniciassem o caso de Mary. No decorrer da série passa-se 2 anos e nos deparamos com a detetive Karen Duval, que é chamada para investigar um caso bem parecido com o de Mary. E vemos o tratamento da detetive com a vítima bastante diferente do tratamento que Mary recebeu pelos detetives 2 anos atrás. O cuidado da detetive com a vítima, com isso a detetive acaba descobrindo que o espelho tem uma mancha em uma das pernas, uma marca de nascença. Em contrapartida, vemos a grande situação de Mary, que é muito triste, onde ela vivia uma depressão profunda e não havia ninguém para ajudá-la. Todos viraram as costas para ela. Voltando para a investigação da detetive Karen, por coincidência, ela acaba descobrindo que havia outro caso
parecido com o dela. Então conhecemos a detetive Grace. As duas se unem e começam a investigar o caso. Ao longo da série, as duas detetives se unem e acabam descobrindo mais casos parecidos com um delas, acreditando que aquilo era um estuprador em série que se tratava. Todas as pistas que as duas achavam eram bastante rasas e não levavam a nenhum suspeito em potencial. Sem provas consistentes que me levavam ao suspeito, as detetives ficaram mais intrigadas por o estuprador ser um especialista em não deixar rastros, fazendo com que elas acreditassem até mesmo que ele poderia ser um policial. Nos mostra e nos faz refletir que o machismo enraizado na nossa sociedade, por sua vez, é um grande corredor de vítimas, seja ela por estupro ou violência doméstica, feminicídio ou qualquer outra violência contra a mulher, e que infelizmente muitas mulheres não estão totalmente seguras onde a polícia contarem suas histórias, sendo que muitas delas são invalidadas, deixando assim muitos moços outros na sociedade. Um outro caso aparecendo sobre uma tentativa de estupro, por sua vez, detetives conseguem encontrar pegadas que se encaixam nesses outros casos, fazendo-as crerem que o estuprador observava primeiro as vítimas e essa rotina para depois atacá-las. Então o analista de crimes resolveu sondar a casa da mulher, e lá eles descobriram uma caminhonete parada por várias horas, que passava diversas vezes na rua. As pistas começaram a se encaixar, e com essa descoberta, investigadoras passaram a procurar a placa da caminhonete, levando-as a um possível suspeito, Chris Marquardt. Descobriram o endereço dele. Então, sabendo onde o suspeito morava, a polícia foi até lá instalar em câmera de segurança para vigiar. O que elas não esperavam era que um suspeito tinha um irmão, e ele estava na casa. Enquanto uma detetive seguiu o irmão, a outra ficou na casa para instalar na câmera de segurança. Com isso, ela descobre desse irmão, mas rapidamente consegue dar a volta nele e ganha tempo. O interessante desse final é que, mesmo tendo a surpresa que havia dois irmãos, as detetives conseguiram rapidamente não ludibriar um deles enquanto a outra colhia digitais do outro irmão, mostrando que um deles era o estuprador em série. Com mandatos em mãos, a polícia na casa de Chris provou que era ele o estuprador. E revistando a casa, ele encontrou inúmeros troféus das vítimas, sem contar na câmera, no par de calçados, na mochila, nas luvas e nos vários pendrives com fotos das vítimas, sendo uma delas de Mary. Só assim eles vieram descobrir, 3 anos depois, que Mary havia sido sim violada por sequestrador. Só depois de passar por várias injustiças, de perder tudo, a polícia havia descobrido e reconhecido que Mary estava falando a verdade e que eles estavam errados. Com isso, Mary processou o Estado e seguiu R$150 mil. Ela até poderia ter conseguido mais, mas ela queria resolver tudo aquilo e encerrar a história. Depois de ver que estava errado, o detetive Park, responsável pelo caso de Mary no passado, procurou com a cara mais lavada, pegou os R$500 que ela tinha pagado ao Estado, isso que sofreu por falsa denúncia, e sem pedir nenhuma desculpa, foi embora, sem demonstrar muito arrependimento do que havia acontecido com Mary. No final dessa temporada, basicamente no último episódio, vemos que Mary consegue viver tranquilamente pela primeira vez em muito tempo, que ela consegue pegar as rédeas de sua vida. Longe de tudo aquilo e mesmo sem conhecer os detetives, o interessante é que Mary consegue o número de uma delas e a agradece por tudo que fez por ela. Chris Marquardt foi condenado à prisão perpétua e passará o resto da vida na cadeia. Apesar de não conseguir abrir o disco rígido, provavelmente conhecer as prováveis outras vítimas, com essa sentença, com certeza elas vão ter a sua justiça. Podemos ressaltar que a série mostra o grande despreparo da polícia em resolver casos como o de Mary,
e sem contar no preconceito e na descrença em relação às vítimas, a desqualificação de seus relatos, que por coisas mínimas não deveriam ser levadas em consideração, ainda mais em relação a uma denúncia de um estupro. E também o quão importante é um treinamento adequado das polícias, desde recolhimento do depoimento da vítima ao todo cuidado com ela. Vemos também que o caso se torna totalmente diferente quando duas mulheres começam a investigá-lo. Por aí vemos que o machismo sim é um dos motivos dessa falta de cuidado com as vítimas. Infelizmente hoje o machismo ainda é dominante em nossa sociedade. Casos como o de Mary existem aos montes por aí espalhados, que tem suas vidas mudadas por um estuprador, um monstro que não deveria ficar impune e solto por aí. Nós homens não sofremos assim, não temos que ter cuidado em nos vestir, cuidado onde passamos ou até que horas ficamos na rua. Não posso imaginar como é estar na pele de uma mulher, sofrer um abuso tão grande como esse, e o medo constante que elas sentem de ser uma provável vítima e que seus agressores fiquem impunes ou não paguem o suficiente pelo trauma causado a elas. Precisamos refletir sobre isso. Estupradores como Chris e Mark Carty não podem ficar impunes. Se cada um fizer sua parte, podemos sim mudar esse índice em nossa sociedade. Só aumenta com o tempo. Você aí do outro lado da tela, faça algo para mudar o mundo. Faça a diferença. Inacreditável é uma série bastante triste e que relata a realidade de muitas pessoas, desde a falta de empatia e de zelo pela polícia, ao machismo enraizado em nossa sociedade, em contrapartida que ainda há uma esperança, mesmo no fundo do poço ainda há uma luz. Em meio ao caos, podemos encontrar esperança. O trabalho feito pelas detetives e a resolução do caso é uma delas. Karen e Grace, o caso de Mary foi resolvido. E com tudo que aconteceu, o governo tentou melhorar esse caso para que não aconteça novamente. E com vocês aí do outro lado da tela, o que acharam dessa série? Já assistiram? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seus comentários com seu feedback aí. E curta o vídeo se gostaram. Estamos chegando mais um fim de um Toca de Back séries. Obrigado por você que ficou até o final. E se gostaram do meu conteúdo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até a próxima. Grande abraço.